Today Henry's bringing the word. God's plan for us. O plano de Deus para nós. Amém. Amen. Do you believe that God has a plan for you? Você acredita que Deus tem um plano para você? Yes. Amém. Really. Have you thought about your plan that God has for you? Você já pensou no plano que Deus tem para você? In Romans 8:28, Em Romanos 8:28, it says all things work together fala que todas as coisas cooperam for those who love God para o bem daqueles que amam a Deus and called to His e purpose. foram chamados para um propósito de Deus. To have a plan for your life, Para ter um plano para sua vida, you have to love God você tem que amar a Deus and you're going to be called to your e purpose. você tem que ser chamado para o seu propósito. And you ask yourself, E você se pergunta, I'm not sure about my purpose. eu não tenho certeza do meu propósito. How do we find out about our Como purpose? que eu descubro o meu propósito? Well, in order to find out about your purpose, Para você descobrir o seu propósito, you need to love God, você tem que amar a Deus, you need to pray, você tem que orar spend time in His presence. e tem que ficar na presença dele. You know, it says all things work together for good. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Now think about cement. Agora pensa num cimento. Didi knows all about cement. O Didi sabe tudo sobre cimento. I can take a pile of cement and put it here. Você pega cimento e coloca aqui, I put a pile of sand here. aí eu coloco terra aqui, I put areia, a pile of rock here aí eu coloco pedras aqui and a bucket of water here. e água ali. They don't do anything Isso não faz nada, until they work together. a não ser que eles trabalhem juntos. You can have the cement sit there all day long Você pode deixar o cimento ali sentado o dia todo and nothing happens. e nada acontece. You can have the rock sit there all day long A pedra pode sentar ali o dia todo, and nothing happens. nada vai You can acontecer. have the sand sit there all E day a long mesma coisa com a terra, and nothing e happens. nada acontece. You have the water sit there in a bucket all day long. E a água vai ficar ali dentro o tempo todo e nada acontece. So in order to have a purpose, you have to be working together. Então, para ter um propósito, We tudo have tem to que take it- trabalhar junto. You know, Didi does this all day long. O Didi faz isso o dia todo. He takes the cement, Ele pega o cimento, puts it in a bucket, coloca dentro de um balde, puts a rock in the bucket, coloca as pedrinhas lá, puts the cement in the bucket, coloca o cimento também puts the water in the bucket. e coloca a água. But he's got to do something else. Mas ele tem que fazer algo. He's got to stir it up. Ele tem que mexer tudo. He's got to stir it up. Ele tem que mexer tudo. And I'm asking you tonight, E eu estou te perguntando hoje à noite, do you believe all things work together for good? você acredita que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Those things in your life, Essas coisas na sua vida, are you able to stir them up? você consegue mexer eles tudo? Because unless you stir them up, Porque se você não mexer tudo, they're still no good. ainda não vai estar bem. But when all things work together for Mas good, quando tudo trabalha junto, coopera, you stir up all these a things, gente mexe tudo then we have a purpose. e aí a gente tem um propósito. So your purpose tonight is Então o seu propósito hoje à noite, all the things that you experience in your life. todas as coisas que você experimentou na sua vida, You're saying, how does all these things come together? você está dizendo, como que eu junto tudo isso? How do you know your purpose? Como que você sabe o seu propósito? There's only one way, Só tem um jeito, and that's to ask the Almighty God é what de your purpose is. perguntar ao Senhor Todo-Poderoso qual que é o seu propósito. To me, it took me all my life to find out my purpose. Para mim, demorou a minha vida inteira I'm para old. descobrir o meu propósito, e eu sou velho. I didn't wake up when I was 5 years old and say, I know my purpose. Eu não acordei com 5 anos de idade sabendo meu I propósito. didn't wake up when I was 20 years old, I knew my Eu purpose. não acordei com 20 anos sabendo meu I propósito. didn't wake up when I was 50 years old, I knew my E purpose. nem quando eu tinha 50 anos sabia So meu your purpose propósito. is not something that comes quick or easy. Então o seu propósito ele não vem rápido e nem com facilidade. The purpose comes O propósito vem when we pursue God. quando a gente persegue a Deus. We can pursue our life purpose. Nós podemos perseguir o nosso propósito. You can say, I want to be the best golfer. Você pode dizer que você vai ser o melhor jogador de I golfe want to be the best guitar player. ou o melhor tocador de guitarra I want to be the best singer. ou a melhor cantora ou cantor.
That's the world's purpose. Esse é o propósito do mundo. But the other purpose is God's purpose. Mas tem o propósito de Deus. We pursue God's Nós purpose perseguimos ao Senhor. O propósito do Senhor is when we spend time with God. é quando a gente gasta tempo com Deus. There's some very popular evangelists Tem muitos evangelistas populares that spent days with God. que gastam dias com Deus. Whitfield was in Scotland, I think. Whitfield, it was an evangelist. Lá em Whitfield tinha um evangelista. And back then, E lá in atrás, the 1800s, they rode a horse. em 1800, eles andaram no cavalo. And he had one thing. E ele teve uma coisa. He had an assistant that came with him. Ele teve um assistente que veio com ele. But he realized he had to spend more time with God. E ele viu que ele tinha que ficar gastando mais tempo com Deus. So he told his assistant to go home. Então ele falou para os assistentes dele, vai para casa. That's the same with us. É assim conosco. We spend a lot of time working, A gente gasta muito tempo trabalhando, watching TV, assistindo televisão, playing football, jogando futebol, doing hobbies. fazendo as coisas que você gosta. But what we're talking about is God. Mas nós Pursuit. estamos falando sobre Deus. Perseguir a Deus. Your pursuit can be money. Você quer fazer dinheiro, It could be fame. pode às vezes fama, But all those things, mas todas essas coisas you leave them behind você deixa eles para trás when you die. quando você morre. Leave them behind. Você deixa para trás. God's purpose, O propósito de Deus, God's pursuit, o perseguir do Senhor, drawing people to Jesus Christ. atrair as pessoas para Jesus. When we draw people to Jesus Quando a Christ, gente atrai as pessoas para Jesus, we're talking about bringing them into the kingdom. nós estamos falando de trazer eles para dentro do reino. Now, your money goes away, O seu dinheiro vai embora, your fame goes away, a sua fama vai embora, but the lives that you bring to Jesus Christ mas as are vidas que você forever. traz para Jesus é para sempre, It's eternal. é eternamente. God, how do you know your purpose? Como que você sabe o seu propósito? It's taken me many years to know my purpose. Demorou muitos anos para me descobrir o meu. God gives you a spiritual revelation. Deus te dá uma revelação espiritual. You're not going to get it from a pastor. Você não vai conseguir isso do seu You're not pastor going to get it from your best friend. ou do seu melhor amigo You're not going to get it from your spouse. ou do seu esposo ou esposa. The only way you get it is through a revelation of Você só Almighty God. consegue através da revelação do Todo-Poderoso Deus. And just like we know each other E do mesmo jeito que a gente se conhece, by spending time with each other. gastando tempo um com o outro. I know my wife Eu conheço minha esposa because I spent 53 years with her. porque eu gastei 53 anos com ela. Time, you have to spend time with Você people. tem que gastar tempo com as pessoas. God's plan is not limited to our understanding. O plano do Senhor não é limitado ao nosso entendimento. We may say A we gente want diz, to do such and such. eu quero fazer isso e aquilo. God says, E Deus diz, your understanding is not my o understanding. seu he says. entendimento não é o meu entendimento. We think we know A gente acha que sabe what your purpose is. qual é o nosso propósito. But God's going to tell you someday Mas Deus vai te falar um dia, in a revelation, através de uma revelação, during your prayer time, durante o seu momento de oração, during the time you're reading the Word, durante o tempo que você está lendo a palavra, or maybe even when you're asleep. ou talvez até quando você estiver He's dormindo. going to come to your heart, Ele vai vir ao teu coração and he's going to say, Henry, this is your purpose. e ele vai dizer, esse é o seu propósito. It's taken me over 50 years to do that. Para mim demorou 50 anos. But one thing we have to do, we have to seek God. Mas uma coisa que temos que fazer é seguir a Deus. You know how they dig gold? Sabe como eles procuram ouro? Eles Gold cavam para procurar doesn't ouro. just lay on top of the O ground. ouro não está só na superfície ali, né? They have to dig it out. Eles têm que cavar.
That's the same thing we have to do. We have to seek God by digging out His Word. É assim que nós temos que fazer, é cavar na palavra do Senhor. And asking God E every perguntar a day, Deus todos os dias, God, what do you want me to do Deus, today? o que o Senhor quer que eu faça hoje? What's the purpose you have for me? Qual que é o propósito que o Senhor tem para mim hoje? Everybody is born with a purpose, Todo mundo nasce com um propósito, but many people don't seek it out. mas muitas pessoas não exercem Do you o know that propósito. they're still finding gold in the ground? Você acredita que até hoje eles acham ouro na terra? Just like you can still find your purpose with God. É desse mesmo jeito que você pode achar o seu propósito com Deus. That gold is still in the ground, even though Esse ouro está na terra. they've been mining this ground for years. Mesmo que eles estão cavando há muitos anos. And you see where they come back with different kind of equipment E você vê que eles sempre voltam com outros and find equipamentos gold again. e acham mais ouro. Well, God's word is that way. Deus é assim também. We go into the Bible, A gente entra na palavra, read through the whole Bible, a gente lê a Bíblia toda, and next year you read through it again, e ano que vem você lê de novo, and you say, I've never seen this e before. você fala, nossa, eu nunca vi isso It aqui was na Bíblia. it was there. Estava lá, It was right in front of you. estava bem na sua frente, But the revelation is from God. Mas a and He revelação é shows de you, Deus. says, this is what this word means. que Ele te mostra dizendo, isso é o que essa palavra diz, What about your life? e na sua vida. I know a lady named Sally Purvis. Eu conheço uma mulher chamada Sally She's an Purvis. evangelist, Ela é evangelista, conference speaker, ela fala nas conferências e ela é escritora. and I've known her for 20 Eu years, conheço ela por 20 but anos, just recently mas she recentemente shared with me some of the things she went through in her ela life. compartilhou comigo umas coisas que ela passou na vida. What does most women want? O que a maioria das mulheres querem? What do they want? O que elas querem? Da 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 da. Casada. They want to get married. And she's had a very, very hard life E in ela that teve area. uma vida muito confusa, muito She's had a very difícil. hard life. She's had 2 divorces Ela teve 2 divórcios and probably 2 or 3 relationships. e umas 2 ou 3 relacionamentos. She's a basketball player, Ela joga basquetebol but then she hurt her leg. She couldn't play basketball e ela anymore. machucou a perna e não pôde mais jogar. She worked. She had a car accident. Ela teve um They acidente put her de out of carro work for a year. e ficou sem trabalho por 1 ano. Went back to work and the business shut down. E depois ela voltou a trabalhar e o business fechou. Now she's a woman of God. Ela é uma mulher de Deus. She teaches the gospel. Ela ensina The church we were going a to. palavra na She igreja would que a teach gente the ia. things. She would lead women's groups. Ela lidera o grupo de She mulheres. would travel with people Ela to preach via- at different places. Ela viajava para pregar em outros lugares, She still did not have a husband. mas ela não tinha um esposo. And she couldn't figure it out. E ela não conseguia entender. She said to herself, Ela disse para si I'm mesma, following God's word. eu estou seguindo a palavra de I'm Deus. doing His work. Eu estou fazendo o trabalho de Yet Deus. the one thing I want E a única coisa que eu quero is a husband. é um esposo. So at that time she was in her 40s. E naquela época ela estava nos seus 40 anos, por aí. She went through the 40s, E aí ela passou dos 40 no husband. e não tinha esposo. She went through her 50s. Ela passou os 50 e não tinha esposo. She got to her 60s, Ela chegou nos 60 and she did a conference in Hawaii. e ela fez uma conferência lá no Havaí. In that conference, E nessa she conferência met this evangelist. ela conheceu um evangelista. And when she tells that story, Quando ela conta essa história, when God came into her life que Deus entrou na vida dela in a way she's never seen that de um before, jeito que ela nunca viu antes. and she met this E evangelist, ela conheceu esse evangelista and he serenaded her, e ele fez uma serenata para ela. and he was just absolutely the most gentleman, Ele era mal gentil. polished Ele era bem vestido. person. And she couldn't believe it. 60 years, all these years she wanted a husband, E ela não acreditava, porque esses anos todos ela queria um esposo. and finally she found one in Hawaii. E finalmente ela conseguiu um lá no Havaí. All things do work together for good, Todas as coisas cooperam para o nosso bem. but they may take
time. mas pode demorar um tempo. But she didn't waver in her faith, Mas ela não deixou a fé dela, but she kept asking herself, why God? mas ela sempre perguntava a Deus, por que Why am I Deus? not having a husband? Por que eu não tenho um esposo, Deus? And this husband now is an evangelist and they minister together. E esse esposo, evangelista, agora eles ministram juntos. And she could not ask for a better, perfect fit of a E ela não husband. poderia escolher um homem melhor, But she didn't pick the husband. mas não foi ela que escolheu. What's the chance Qual que são as of chances two people que duas pessoas coming from 1,800 miles vão apart, vir de 18 milhas de distância going to a conference, para ir numa conferência meeting, e se encontrar and becoming married? e casar? And it's a perfect marriage. E é It really um is. casamento perfeito. All things do work together for good. Todas as coisas cooperam para o bem. Amém. But you need to be patient. Mas você tem que ser paciente. And I am not a patient person. E eu não sou paciente. I don't know if I'm going to wait 30 years. Eu não sei se eu 40 years for a conseguiria husband. esperar um tempão desse. But when you meet Sally today, Mas quando você encontra com a Sally hoje, she bubbles over. ela é bem assim, é como se está borbulhando de felicidade. Because when I saw her back in the 1990s, 2000 area, Porque quando eu vi ela lá nos 2000, ano 2000 mais ou menos, she was a wonderful woman of God. ela era uma grande mulher de Deus. But she didn't have a joy in her heart. Mas ela não tinha alegria no coração. She wanted a husband. Ela queria um esposo. Today when you see her, Hoje, quando você vê ela, she has so much joy in her ela heart. tem tanta alegria no coração. All things do work together for good. Todas as coisas cooperam para o bem. Love God, Ame a Deus okay? And be called by God to e your seja purpose. chamado por Deus para o seu Your propósito. purpose is so important. O seu propósito é tão People go especial. through life and they have no purpose at all. Às vezes as pessoas passam pela vida sem propósito nenhum. But see, God's purpose for you Mas o propósito de Deus para você is to leave an eternal life on earth é here. para você ter uma vida eterna aqui. I know 2 or 3 people, Eu conheço 2 ou 3 pessoas and they are deceased. e eles já morreram, But because their purpose was so much alive with mas God, porque o propósito deles era tão vivo com Deus, they live for eternity. eles vivem para sempre. Because they've touched so many Porque people. eles tocaram tantas pessoas And when they speak about these people, e quando eles falam sobre essas and you go to people pessoas, that knew him, quando você chega até they pessoas will que tell you, oh yes, conheciam he did eles, this for me, he did that for falam, me, ele fez he isso led pra me to mim. Jesus Christ, he did all essa these pessoa things. me trouxe até Jesus, ela fez isso e aquilo outro. So your purpose is not something that dies with you. Então o seu propósito ele não morre com você, It lives forever. ele vive para sempre. It lives forever. Vive para sempre. If you knew David O'Connell like I did, Se você conhecesse ele como eu, every place that man went, he touched somebody for Jesus Christ. cada lugar que esse homem ia, ele tocava uma pessoa por Jesus Cristo. Everybody who'd known him Cada pessoa que conhecia ele would brighten up ia sempre se alegrar when they talked about David. quando falasse sobre esse David. And he certainly affected my life E also. ele afetou minha vida também. Our purpose, O nosso propósito. you have a purpose. Você tem um propósito. We all have a purpose. Todos nós temos um propósito. But we have to focus on Jesus Christ. Mas nós temos que focar em Jesus Cristo. We have to focus on His Word. A gente tem que focar na palavra And focus on His prayer. e focar na oração. How many times a day do you eat? Quantas vezes você come por dia? 3 times? 3 vezes, talvez? Maybe 4 times? Talvez 4? Oh, yes. Maybe 5 times? Talvez 5 vezes? Well, when we're looking for our purpose, Quando nós estamos procurando o we nosso have to have an propósito, appetite for nós God. temos que ter um apetite por Deus. We have to think about Him. Nós temos We que have to pensar pray about nele, Him. orar por ele. Today I was going home. Hoje eu and estava indo para casa I was praying in tongues all the way. I e eu was so estava thankful. orando em línguas até chegar em casa, porque eu estava tão grato. I was so thankful for Danielle coming through this situation. Eu estava grata pela Daniela ter passado essa And situação
E por Deus estar trazendo recuperação para ela. In Proverbs 19:21 says, Em Provérbios Many 19:21. many are the plans in the mind of a man, Muitos são os planos na mente de um homem, but it is the purpose mas é o propósito of the Lord do Senhor that will stand. que vai ficar, prevalecer. I had a lot of plans. Eu tinha muitos planos. I wanted to be wealthy. Eu queria ser rico, I wanted to be successful. eu queria ter sucesso, I wanted a prosperous family. eu queria uma família próspera, I wanted a wife. eu queria uma esposa. And thank God, E graças a Deus, God has given me all these things. Deus tem me dado todas essas coisas. But many are the plans in the mind of man. Mas muitos são os planos na mente dos When we homens. start off in life, Quando a gente começa na we nossa have several vida, things we want. nós temos muitas You coisas know, que queremos. when you're 16, you want a car. Quando você tem 16 anos, você quer um carro. Then you want a girlfriend, a boyfriend, Aí whatever. depois você quer um namorado, uma namorada. Then you get in your 20s and say, I want a bride or a husband. Depois, quando você chega nos seus 20, você quer já casar. And then you say, I want a house. Depois você quer uma casa. And then you say, I want kids. Aí você fala, eu quero filhos. I want a fenced yard with a dog. Ah, eu quero cerca. uma cerquinha assim com um cachorrinho Quintal. dentro. You want all these things. Then we A get gente into our quer todas 30s and we say coisas. we want to have a good job. Ou a gente quer um trabalho bom. And then we want a fancy car. E aí a gente quer um carro chique. And we want to take cruise vacations. E a gente quer tirar férias. And then when your kids are old enough and they're married and they're going away from you, E quando seus filhos estão you casados, say, I estão want to retire. indo por aí, você fala, ah, agora eu quero aposentar. And I want to go cruising in my motorhome. E eu quero pegar o meu motorhome e dar uma viagem por aí. All these desires we have, Tudo isso são desejos que nós Throughout life. temos durante a nossa vida. but none of those desires Mas nenhum desses have desejos eternal value. tem um valor eterno. None of those do. Nenhum deles. My brother thinks he has the greatest lawn in the neighborhood, O meu irmão, ele acha que ele tem a melhor grama but da I've never área. seen a lawn come into a funeral. Mas eu nunca vi uma grama ir até um funeral. I've never seen a car come to a Eu nunca vi funeral. um carro ir até um funeral. I certainly have never seen a house come to a E funeral. muito menos uma casa. All these things are God. All these things are worldly things. Todas essas coisas são coisas mundanas. But when you're laying there in the casket Mas quando você está deitado num caixão and you're looking at in the spirit, looking out there at people, está olhando através do Espírito. how many people have you changed Quantas pessoas que você conseguiu for mudar eternity? eternamente? How many? Quantas pessoas? 1, 2? Uma, duas? Billy Graham is million? O Billy Graham mudou várias, milhões. What do you want? What do you want that's eternal? O que você quer que seja eterno? What do you want that lasts forever? O que você quer que dure para sempre? And I'm not talking about this body's going to be going in the ground. Eu não estou falando desse corpo, porque esse Yeah. corpo vai voltar para a terra. But I'm going to leave behind all these people I've led to Jesus Christ. Mas eu sei que eu já levei muitas pessoas para Jesus And Cristo. those people will think about me their entire life. E essas pessoas vão pensar em mim a vida inteira deles. The same thing with you. Everybody E a you mesma touch with coisa Jesus com Christ você. Vocês tocam pessoas para Jesus Cristo. will say, that person led me to Jesus E Christ. vocês podem dizer, aí eles vão dizer, você levou eles para Jesus That Cristo. person gave me eternal life. Essa pessoa me deu vida eterna The word. através de Deus. What's your purpose? Qual que é o seu propósito? Why is an Americano going to a Brazilian church? Por que que o americano está indo numa igreja brasileira? I had one Americano friend. Eu tinha um amigo americano, He had an experience at Shekinah, ele teve uma experiência na Shekinah, and he said to me, Henry, e ele falou comigo, Henry, and this is a person that was a worship leader in a church. isso é uma pessoa que ele era um líder de and he's been adoração. around the church a long time. E ele estava na igreja há muito tempo. He said, I had an experience last night at this Shekinah church in Pompano Ele disse, eu tive uma experiência nessa igreja Shekinah em Pâmpano, that
I thought I was in heaven. Eu pensei que eu estava no céu. He said the Holy Spirit came down on O us, Espírito Santo desceu ali. and this was on a Wednesday night. The Isso foi uma following, quarta-feira à noite. following Tuesday, I walked into the Shekinah Na church. próxima semana eu entrei lá na igreja. Sat in the back row. Sentei lá atrás. And that's why you've got to pay attention to what's happening when you're out there. E por isso que você tem que prestar atenção. You don't O just que está do acontecendo. things that don't have eternal purpose. Você não faz as coisas que não têm um valor eterno. Pastor came and got me. O pastor veio e me pegou. He put me. He said, "You come up here. You sit up here." Ele falou, você veio aqui pra frente e senta aqui. I've never seen him seat people in a different place. Eu nunca vi ele fazer isso com outras pessoas, de I've never sentar as had that pessoas. experience. Eu nunca tive essa Usually, experiência. you walk in a church, you sit where you want. Geralmente That's senta it. numa igreja e senta onde você quer. Yeah. Sat in the third row. Eu sentei no terceiro fileira. I'm in the third row today. E eu tô no terceiro até hoje. But that was just the beginning of the story. Mas isso foi o começo da história. Now understand, Agora entendam. when I tell people I go to Brazilian church, Quando eu falo com as pessoas que eu vou numa they igreja ask me several questions. eles perguntam muitas perguntas. Are Assim. you Brazilian? Você é brasileiro? Não. Não. You speak Portuguese? Você fala português? Have you ever been to Brazil? Você já foi no Brasil? They scratch your head. Never been to Brazil. Nunca foi no Brasil. You're not Brazilian. Você não é brasileiro. You don't speak Portuguese. Você não fala português. You've never been to Brazil. Você nunca foi no Nunca foi no Brasil. And I say, You have to- why are you going to that church? Por que você está indo para essa Why? igreja? Why? They always ask me the same three Ele questions. sempre you know? faz essas três perguntas. Says, can you understand what they say? Ele I fala, said, você "We have consegue translators." entender? Não, eles têm tradutor. I don't understand everything. Eu não entendo quase nada. There's a lot I don't understand. Tem muita coisa que eu não entendo. But the Holy Spirit shows me what I need to have. Mas o Espírito Santo me mostra aquilo que eu preciso reter. That's not the end of the story. E esse não é o final da história. A year later, Um ano depois, this woman sits in front of me, uma mulher senta na minha frente. and I said, well, she doesn't know how to speak Eu English. disse, ela não fala inglês. We never had a A conversation. gente nunca teve uma conversa. She smiled at me, Ela sorriu pra mim. and a period of time went away. I Passou don't know, tempo. a year or 9 months, ano, whatever. não sei, 9 meses talvez. And Danielle turns around. E a Daniela um dia vira pra trás. She speaks perfect English. E fala inglês perfeitamente. All that time, Todo esse tempo. she sits right in front of me. Ela sentou na minha frente. You understand God's purpose. E eu vi o propósito de You Deus. understand that. Pra entender What's a isso. chance of Quais pastor são as taking me from the chances? back row, putting me in the third row? Do pastor me pegar lá de trás e me colocar lá na frente, na What's a terceira chance of fileira. Danielle sitting in front of me? E quais são as chances da Daniela sentar na minha frente? Think about it. Pensa nisso. Think about it. Pensa nisso. But God knew I had a purpose. Mas Deus sabia que eu tinha um God was propósito. seeking God. Porque eu estava buscando a Deus. Danielle could become my intercessor. E a Daniela se tornou minha intercessora. When I was in the Thank you, hospital, Quando when eu I estava was in no the hospital hospital, this year, esse ano, I had 3 hours of severe pain. eu tive 3 horas de muita dor. That I cried and I E eu screamed. chorei e gritava. All the pain medication didn't help me. Todos os medicamentos não me ajudaram. They couldn't give me any more, Ele não podia me dar mais nenhum no more medicamento. morphine, Nada nothing. para tirar a dor. Nenhuma morfina. And I could only think of one thing. E eu só pensava em uma From coisa. Danielle. Liga pra Daniela. So Desculpa. I said to my wife, Eu disse pra minha esposa. call Danielle and tell her to stop praying. Liga pra Daniela e pede ela para começar a orar. She prayed for 10 minutes. Ela orou por 10 minutos. What the doctors couldn't do, O que os médicos não conseguiram what fazer. morphine couldn't O que a do, morfina não conseguiu fazer. painkillers couldn't O do. que as pílulas não fizeram. 10 minutes that prayer was like switching it out Em like 10 that. minutos Glória a é como se Deus, glória a desligou a Deus, dor. glória a Deus. Glória a Deus. I understand the power Mas there. entenda o poder. What was the chance of me being in that church, being in the seat, Qual que era a chance de eu estar naquela igreja, naquele lugar,
Aquele banco, The people, I atrás do had Daniel. 5 people in the room. I had a doctor, a nurse, my family. Eu tive minha família, o doutor, as meninas que trabalham lá, And tudo they na were, sala. they were very upset that I was in so much pain. E They couldn't eles do anything estavam for me. todos chateados porque eu estava com muita dor e ninguém podia fazer nada por mim. 10 minutes of prayer. 10 minutos de oração. Glória a Deus. 10 minutes of prayer. 10 minutos de oração. Amém. Glória a Deus. Amém. É Turn como it se off. apagou a luz. Now the doctor was there. O médico Couldn't estava figure it lá, out. ele não entendeu nada. He was just didn't know. Ele estava sem saber. He came and saw me the next day. No próximo dia ele veio me ver. How you feeling? Ele falou, como você está se I said, sentindo? great. Eu falei, muito bem. You do? Ele falou, sério? You do Glória feel a great? Você está se sentindo bem? They couldn't understand. Eles não conseguiram entender nada. My family really couldn't understand. A minha família não conseguiu entender nada. I couldn't understand. Mas eu Daniel entendi. could understand. A Daniela entendeu. But think of the power, the purpose that you Mas have. olha o propósito que você tem. That you have been called Que você to foi touch chamado people for Jesus para Christ. tocar as pessoas para Jesus Cristo. Amém. You have been Amen. called to take people out of the pit of hell and bring them up into heaven. Você foi chamado para tirar as pessoas Every one do of you. inferno e levar Every para o one céu. of you Cada um de vocês have foi that chamado. ability. Cada um de vocês tem essa habilidade. Amém. I still take it over to this day. Até hoje eu não consigo entender isso. What the idea that I was in such pain, but I could remember Danielle. A ideia é que eu estava I could com remember tanta myself. dor If you e eu não conseguia lembrar de nada, mas eu lembrava da Daniela. when you're in that kind of pain, you think of nothing else. Quando você ainda está nesse estilo de dor, você não pensa em But nada. on Danielle. Mas eu lembrei dela. That was Amém. me. It's God. Porque Amém. isso foi Deus que fez. Amém. Glória a Deus. What's your purpose today? Qual que é o seu propósito hoje? What is your purpose? Qual que é o seu propósito hoje? You don't have to go to seminary. Você não precisa ir para seminário. I had met a person, an old lady, she was 90 something, from Haiti. Eu conheci uma mulher de 90 anos do Haiti. She could not read. Ela não lia. But when she started preaching the gospel, Mas quando ela pregava o I said, my evangelho, God, she must have been some theological você school. achava que ela foi para uma escola teológica. You don't have to have education. Você não tem que ter educação nenhuma. She didn't even know how to read. Ela nem sabia ler. But when she spoke, the word of God fell. Mas quando ela falava, a palavra do She knew what Senhor her purpose was. agia. Porque ela sabia o What's your propósito purpose? dela. Qual que é o seu propósito What is hoje à your noite? purpose? Qual que é o seu propósito? We have to know who our purpose is. A gente tem que saber qual que é o nosso propósito. When you think about it, Então pensa nisso. when you know your purpose, Quando você sabe o seu propósito, there's such a tremendous peace that comes down on you. tem muita paz que desce sobre você. You're not wondering who you are. Porque você não está questionando quem você We're é. not saying to people, I don't know why I'm on earth. Você não fala, por que eu estou nessa terra? What's your purpose today? Qual que é o seu propósito hoje? What's your purpose? Qual que é o seu propósito? Pray, Orar, read the word. ler a palavra. Pray, read the word. Ora e lê a palavra. I know people used to be convention Eu seekers. conheço pessoas que eram convencidas. They always want to know, they always want to have a word from God. Eles só queriam sempre ter uma palavra de They Deus. wanted people to prophesy over them. Eles queriam escutar uma profecia. Every month they would go to a different conference. Todo mês eles iam para uma conferência diferente. You'll never find it that way. Você nunca vai achar assim. The only way you find it Você só acha is by spending time in the Word, é gastando tempo na palavra spending time in prayer. e gastando tempo em oração. I know my wife, Eu conheço a minha esposa, but I don't go to marriage conferences mas eu and não leave fico, her home. indo para conferências de casamento e deixo minha esposa em casa. I go nowhere without her. Eu não vou sem ela. That's because my purpose was to be that her husband, É porque o meu propósito é de ser esposo dela. and her purpose is to be my E wife. o propósito dela é de ser a minha esposa. Same thing with God. É a mesma coisa com Deus. Are you going to go some? Are you going to spend your time this week in the Word? Você vai gastar o seu tempo na palavra essa semana? You spend time this week praying to God. Ou você vai gastar orando a Deus? I mean, I had a friend that was beside me
in the car, you know. Eu tive um rapaz, um amigo, que estava do lado do meu carro, And I was praying in tongues. e eu estava orando em línguas. And he saw me. He looked over and he said, Ele olhou pra mim he saw me, assim. you know, kind of. He says, Henry, I saw you doing this. Falou, Who are you talking Henry, eu to? vi você falando umas coisas aí, com quem que você estava falando? I started talking to God. Eu falei para ele que eu estava falando com Deus. People don't understand that. As People pessoas don't não, understand não entendem isso. that. If they're a believer, they understand it. Se eles But if entendessem, they're not a believer, they don't se understand it. eles acreditam em Deus, Those eles people in the entendem. hospital room didn't understand the power of God falling down. As pessoas naquele hospital, aquele dia, não entenderam o poder de Deus cair sobre mim. Amém. But today, ask Mas yourself, hoje, você pergunta a si mesmo, do you want to know your purpose? você quer se conhecer o seu propósito? Is it important to you? É importante para você? Is that a goal that you have? Isso é algo que você almeja? God will meet you where you're at. O Senhor vai te encontrar onde você Because está. we serve an almighty God. Porque a gente serve um Deus Todo-Poderoso. And He will show you, E Ele vai te mostrar, He will show you your purpose. Ele vai te mostrar o seu propósito. And Amém. you will take that purpose and use it. E Ele vai pegar esse propósito e usar. You meet people in the supermarket, Você encontra pessoas no supermercado, just smile at them. só sorria para eles. We used to do evangelistic outreach. A gente fazia evangelismo You just smile at them. e a gente só sorria para eles. I do a thing that says, how are you doing today? Eu faço um negócio que eu falo assim, como é que você está hoje? And they always tell me, oh, I'm doing great. E eles falam, eu estou bem. And I ask them, Eu is that the pergunto. real answer or the Christian answer? Essa é a resposta verdadeira ou a resposta cristã? And when I say that to E them, quando eu falo isso para eles, a couple months ago I had a guy named Bill teve um cara Bill, alguns meses atrás, in the American church. na igreja And I americana, asked him the same question. eu perguntei para ele a mesma Oh, Henry, pergunta. I'm doing great. Ele disse, Henry, eu tô I bem. said, is that the real Eu answer? falei, essa é a resposta Or is this verdadeira? your Christian answer? Ou essa é a resposta Well, I'm having cristã? this problem with my heart. Aí ele falou, eu tô tendo um problema com o meu coração. It's just amazing me. I always get the same answer. Então é sempre assim, They will come out and say, well, I'm having this problem with my child. as pessoas sempre vão e falam a verdade. Eu tô tendo um problema com meu filho. I asked another man that Perguntei a um last outro year. homem isso o ano passado. He said, my daughter is in her 40s and she hasn't talked to me in several years. Ele falou, eu tenho uma filha de 40 anos e ela não fala comigo há muitos anos. 2 weeks ago he came and saw me. 2 semanas atrás ele veio me ver. He said, you remember my daughter Caroline? Ele falou, lembra da minha filha Remember we Caroline? prayed Você lembra que a gente orou por for ela? her? Yeah. Eu falei que sim. She called me. Ele falou que First time in years. ela ligou pra Talked to ele. him. Tinha anos que ela não And he falava was just com ele. amazed. E ele estava assim, deslumbrado. Glória a Deus. You can't do that without God. A gente não pode fazer isso sem Deus. You can't do that unless you have the Word. A gente não pode fazer isso sem a palavra. You can't do that unless you pray. A gente não pode fazer isso se a gente não orar. And you can't do that unless you know your E purpose. a gente não pode fazer isso se a gente não souber o nosso propósito. Your purpose is very O important. seu propósito é muito importante. Because every time you have your purpose, you use your purpose, Toda vez que você usa o seu propósito, you're reaching down and taking people out of heaven. você está enfiando a mão no inferno e arrancando as pessoas de lá. And then we can just scream out, E hell lost another one! a gente pode gritar que o inferno perdeu mais um. Yes. Your purpose is very O important. seu propósito é muito importante. Amen? Amém? Glória a Deus.